Bom dia a todos, senador Lindenberg, procurador Felipe, o Suede e senhores participantes. Primeiro, agradecer o convite em nome da ministra Maria do Rosário e do secretário Antônio José, que por motivos outros não puderam estar, e hoje a gente veio aqui para conversar com vocês sobre essa temática. Nós temos vou fazer uma abordagem mais ampla a partir da própria convenção, porque a partir do momento que ela se transformou numa emenda constitucional, ela leva o Brasil a adotá-la e, lógico, que dentro das adaptações que a própria convenção já prevê, da razoabilidade de tempo também, porque não se pode auto-aplicar imediatamente, mas ela é uma emenda sem nenhum veto. Então, ela tem que ser aplicada e nós temos que, aos poucos, ir mudando algumas institucionalidades no Brasil que tem uma visão ainda do conceitual sobre a questão da deficiência. Mas nós estamos falando numa questão mais ampla, direitos humanos, direitos das pessoas com deficiência, em todas as funcionalidades. E a Convenção é bem abrangente e sábia da forma como ela foi pensando, e o Brasil a ratificou. E é isso que nós temos hoje como um marco legal de uma emenda com algumas leis ordinárias, algumas leis específicas sobre acessibilidade, sobre vários outros aspectos que devem ser, aos poucos, dentro daquilo que a Convenção se colocou e se adaptando dentro disso. A gente queria também fazer um registro do papel do Ministério Público, no geral, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, que tem sido um papel importante na aplicação da questão dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil, com uma atuação muito eficiente nesse sentido. E nós temos um dado do censo de 2010 que colocou... Pode ir passando aí. São 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Imagina que esse quadro é um quadro preocupante do ponto de vista até orçamentário, do ponto de vista da adaptação da política, porque evidencia-se um terço da população brasileira com algum tipo de deficiência. Com deficiência visual, aí eu não vou entrar na metodologia do IBGE, mas ele colocou um pouco de conceito, mudou um pouco, porque no de 2000 era a questão corporal. No de 2010, uma autoavaliação funcional, a função de um deficiente visual, a função de um deficiente auditivo, de um deficiente motor, intelectual e assim por diante. E ela fez essas 3 perguntas, talvez por isso que surgiu essa quantidade assustadora de pessoas com algum nível de deficiência. Alguma dificuldade, grande dificuldade, não consegue de modo algum, e deficiência grave, né? Então, que vai colocar os graus de deficiência. Talvez por isso que surgiu esse número significativo, mas nós temos um dado oficial. Desses, nós temos com deficiência, pode passar, com deficiência visual, 35,8 milhões de pessoas, 18% do total de pessoas com deficiência, 6 milhões são visual grave, com deficiência grave. Com deficiência auditiva, são 9 milhões,7 pessoas, são 5% do total das pessoas com deficiência, dos quais 2,2 milhões com deficiência grave, não ouvem, ou têm muita dificuldade. E aí nós temos uma questão que é clássica, que é o ciclo da invisibilidade. Essas pessoas estão invisíveis, ou não são vistas, ou de alguma forma não são vistas, por isso não são aceitas e nem também contempladas pela política pública, pelo serviço. Esse é o grande desafio que o Brasil, ao assinar a Convenção e o Plano Viver Sem Limite, tenta suprir algumas carências nesse sentido, no sentido de infraestrutura e serviços que leve à inclusão dessas pessoas. Esse é o grande desafio hoje. E o Plano Viver Sem Limite tenta, de alguma forma, sanar, apesar de outras ações que a gente tem empreendido no plano da Secretaria de Direitos Humanos, em algumas ações nesse sentido. E eu quero passar mais rápido sobre a Convenção, pode ir passando, porque aí já foi, inclusive, o doutor Felipe já colocou o conceito, a gente não vai tratar sobre isso. Pode ir passando, que eu queria chegar... Aí, esses princípios eles são gerais, então vale para qualquer pessoa. Como nós estamos falando de direitos humanos, há especificidade da pessoa com deficiência, mas são princípios que estão na Convenção da ONU que rebatem imediatamente na questão dos direitos humanos. Respeito pela dignidade inerente, independente da pessoa, inclusive a liberdade de fazer suas próprias escolhas, a não discriminação, a plena e efetivação, participação e inclusão na sociedade, o respeito pela diferença
e pela aceitação como parte da diversidade humana, igualdade de oportunidade, acessibilidade, que é uma questão mais focada aqui, que nós estamos trabalhando hoje aqui, igualdade entre homem e mulher, o respeito pelas capacidades em desenvolvimento de crianças com deficiência e respeito pelo seu direito de preservar a identidade. Pode passar. O artigo 2 coloca algumas definições que vão chamar a atenção para o que nós estamos trabalhando aqui, que são conceitos sobre a comunicação, que abrange as línguas, a visualização de texto, braille, comunicação tátil, os caracteres ampliados, dispositivo de mídia acessível, assim como linguagem simples, escrita ou oral, os sistemas auditivos, meio de voz digitalizada, os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia de informação e comunicação acessíveis. Língua, no conceito que está na própria convenção, abrange as línguas faladas ou de sinais ou outras formas de comunicação não falada. Discriminação por motivo da deficiência significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada na deficiência, com o propósito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute, o exercício e igualdade de oportunidade com as demais pessoas no âmbito das políticas, da política, do econômico, social, cultural, civil e qualquer. Então, vocês estão vendo que uma abrangência é grande, abrange todas as dimensões da vida das pessoas e que o Brasil ratificou e a colocou como emenda constitucional. Então, assumiu um compromisso perante os preceitos da Convenção de cumpri-la. Ainda fala sobre as adaptações razoáveis, que significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretam ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidade com as demais pessoas todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Desenho universal, aqui é um conceito importante, significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas, independentemente de sua funcionalidade, de ser deficiente ou não. Esse é o grande avanço. Agora mesmo, na 5ª Conferência das Partes das Nações Unidas, sobre a Convenção, foi colocado claramente isso e os avanços que alguns países estão alcançando de superar essa questão da segmentação e pensar a política para a pessoa com deficiência, também a questão das adaptações, a questão da acessibilidade dentro do desenho universal, que um banheiro adaptado serve não só para a pessoa com deficiente, mas para idosos, para outras pessoas, e pessoas ditas normais utilizam o banheiro e acham muito bom aquele tamanho de banheiro, mais amplo, tem algum amparo, pode escorregar, tem como se amparar. E assim, para todas as outras questões, o desenho universal é uma coisa importantíssima, isso vale para casas, para apartamentos, para um conjunto de coisas. Ela não exclui as ajudas técnicas para as funcionalidades, seja para deficiência visual, para deficiência motora, intelectual e assim por diante. Para auditiva, porque tem que ter as adaptações dentro daquele desenho universal de uma casa que, a priori, é para todas as pessoas, independentemente da sua funcionalidade. No artigo 9º da Convenção, ela fala especificamente sobre acessibilidade, que é exatamente essa ideia da pessoa viver com independência, participar plenamente de todos os aspectos da vida. Os Estados-partes, e aí o Brasil assumiu essa posição, tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso em igualdade de oportunidades às demais pessoas, ao meio físico, transporte, à informação, comunicação, inclusive ao sistema tecnológico de informação e comunicação, bem como outros serviços e instalações abertas ao público e de uso público, tanto na zona urbana como rural, e essas medidas que incluirão a identificação e eliminação de obstáculos ou barreiras à acessibilidade serão aplicadas, entre outros, nos seguintes aspectos: edifícios, rodovias, meio de transporte, outras instalações internas e externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho. Veja que a abrangência é total, pega todas as dimensões. A questão é que os países vão ter que correr e começar a aplicar e atender a essa diversidade que se coloca na dimensão humana. B, informações, comunicação e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência, que tem que ter acessibilidade, tem que dar a oportunidade da comunicação para que as pessoas possam ter igualdade de oportunidade. Desenvolver, promulgar, monitorar a implementação de normas de diretrizes mínimas para acessibilidade nos serviços públicos e de uso público, que aí
merece também o setor privado. Se é de uso público, uma loja, por exemplo, tem que ter acessibilidade. E isso está na Convenção, está na nossa emenda constitucional. Assegurar que as entidades privadas ofereçam instalações de serviço aberto ao público de uso público e levem em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para a pessoa com deficiência. E é independente da funcionalidade, seja físico, intelectual, seja sensorial, qualquer um tipo e que seja acessível às pessoas com deficiência. Proporcionar a todos os atores envolvidos formação em relação à questão de acessibilidade, que nós já falamos em curso, em capacitação, um conjunto de outros aspectos. Os edifícios e outras instalações abertas ao público, de uso público, de sinalização em braille, em formato de fácil leitura e compreensão, oferecer forma de assistência humana ou animal a serviços de mediadores, incluindo guias, ledores, intérpretes de língua de sinais, para facilitar o acesso a edifícios públicos e outras instalações de uso público, promover outras formas apropriadas de assistência, apoio. Isso está na Convenção. O que eu quero chamar a atenção aqui é que nós assumimos, enquanto nação, este compromisso. E aí temos que os legisladores, os executivos, os técnicos, os conselhos, que têm um papel importante aí nesse problema da sociedade civil, de estarmos cobrando, mas, sobretudo, na esfera pública, elaborando política para atender a esse ditame que a Convenção colocou. Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento e a produção de sistemas e tecnologia de informação, a fim de que sejam acessíveis. Então, os Estados-partes, no artigo 12, assumiram vários compromissos. Reafirmo que as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoa perante a lei. Já foi dito aqui pelo nosso procurador. Os Estados-partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Então, vejo que foi um compromisso que o Senado, a primeiro momento, foi quem aprovou a questão da Convenção, depois foi sancionada pelo Presidente da República, e o Brasil assume esse compromisso. E aí tem várias outras questões do artigo 24 com relação à educação. E aí vamos colocando várias possibilidades de acesso, de participação efetiva com a pessoa dentro das tecnologias, dentro do apoio técnico, daquilo que tem que ser estabelecido. As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral, sob a alegação da deficiência, que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito. E aí um conjunto de situações que a educação tem que cumprir para dar esse apoio e dar igualdade de oportunidade. Os Estados-partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar as pessoas com deficiência sua plena igualdade de participação no sistema de ensino na vida em comunidade. Os Estados-partes tomarão as medidas apropriadas para facilitar o aprendizado do braille, a escrita alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativo e alternativo, habilidade de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento de pares. Facilitação do aprendizado de língua de sinais e promoção da identidade linguística da comunidade surda. E aí já foi colocado pelo Suede essa questão também, de que nós temos compromissos legais a serem cumpridos. E aí vale para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário, porque nós temos várias questões também de acesso à justiça, de desembargadores, juízes, de advogados que não têm a mínima noção do que significa esse nicho ou esse segmento, da complexidade disso, do conceito, para poder, inclusive, interagir com as pessoas, seja por falta de ajuda técnica no local ou por também falta de condições técnicas para lidar com isso. Pode passar mais rápido aí, que eu quero chegar na proposta que a gente tem. No trabalho e emprego, já falou-se aqui nas cotas, já falou aqui em vários aspectos que nós temos que assegurar. Há muito problema com a aplicação da cota, que os empresários geralmente alegam que não tem pessoas com capacidade para isso, que estão disponíveis as vagas, mas não tem pessoa com condições disso, porque não são capacitadas. A gente sabe que, quando são empregados, ficam lá isolados em algum ponto, e assim o Estado vai ter que assegurar essas adaptações razoáveis para que a pessoa com deficiência fique no local de trabalho e permaneça nele, promover a aquisição de experiência no trabalho por pessoa com deficiência no mercado de trabalho, promover a reabilitação profissional, manutenção no emprego e vários outros aspectos que temos previsto na lei. Na área da participação da vida cultural e recreação, lazer e esportes,
O Estado parte reconhece o direito das pessoas com deficiência de participar da vida cultural em igualdade de oportunidade com as demais pessoas e tomarão as medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência possam ter acesso aos bens culturais em formatos acessíveis, aí para todas as funcionalidades, ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais em formatos acessíveis, aí vale para todas as funcionalidades, ter acesso a locais que ofereçam serviços de eventos culturais, tais como teatro, museu, cinema, biblioteca, serviços turísticos, e aí uma gama de situações que coloca a necessidade de apoio e tecnologia assistiva. Tomarão medidas para que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, também como produtores e criadores de cultura, e aí precisa de todo esse apoio. Diante dessa situação, o marco legal já foi colocado aqui pelo doutor Felipe, nós temos uma legislação, o decreto legislativo 186 aprova o texto da convenção, o 6949 promulga a convenção como emenda, o decreto 5296 regulamenta as leis 10.048 e a 10.098, que estabelece as normas gerais de critérios de promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, e a convenção, além da NBR. Então, o Brasil, com relação às pessoas auditivas, tem as leis específicas também, que se colocam aqui, portarias, e vem a questão mais específica agora da legenda oculta em TV ou em qualquer outro tipo de acesso público. A norma da portaria previa 12 horas diárias, agora houve uma mudança, já acrescentaram mais 28 horas semanais, e aí teve um problema de flexibilizar em horários que não são muito acessíveis, né? E aí nós temos aí a possibilidade de veiculação máxima de 2 horas diárias para a área da pessoa com deficiência visual. Então, o Plano Viver Sem Limite, ele coloca algumas possibilidades, aí vamos chegar na educação, que é o ponto mais voltado e focado para a pessoa com deficiência auditiva. Nós temos aí são as premissas do plano, que coloca várias situações do compromisso do Brasil com a Convenção da ONU, e na ação da educação vai desde o BPC na escola, que tem que ter intérprete, tem que ter professores, tem que ter tecnologia, tem que ter aula de recurso multifuncional, e isso está previsto e tem que haver isso efetivamente. Nós temos que incluir 378 mil matrículas no BPC Escola. É uma ação que já está ocorrendo, tem que ter adesão dos prefeitos. O BPC Trabalho já está também vigorando, que a gente tem que possibilitar também que o acesso ao trabalho seja colocado, o Pronatec também, que dá cursos e formação de vários tipos de cursos nas várias linguagens também de acessibilidade. Sala de recursos multifuncionais, aí já existem muitos, a meta para 2014 é 17.500 novas salas, com 300 kits de atualização para as várias funcionalidades, incluindo a auditiva. A escola acessível também, dentro do Plano Viver Sem Limite, é 42 mil novas escolas acessíveis, com todos os aspectos que envolvem o professor regular, o professor auxiliar de intérprete ou tradutor de Libras, e também brailles, os sistemas de tecnologia assistiva para todas as funcionalidades. Isso já está encaminhando, já há a possibilidade de 100 mil milhões de investimento, e em novembro haverá transferência já para 2.866 municípios que aderiram. Educação bilíngue, aí tem a coisa que trata imediatamente com relação à pessoa surda. Há uma decisão de que serão criados nos 27 estados da União, nas universidades do curso de letras, Libras, Libra Português, com 2.700 vagas. Isso é para suprir muitos dos aspectos que o Suede colocou aí, falta de profissionais nessa área que sirva para o setor do executivo, para o legislativo, para o judiciário, e aí vai ter que ter concurso, vai ter que ter todo um tipo de... Porque a ideia é até 2014 a gente disponibilizar profissionais aptos para serem intérpretes, tradutores ou professores de Libra. A meta é a criação de 12 cursos de pedagogia, aí no sentido do que o Brasil assume a questão de um país bilíngue, no sentido de ter 480 vagas em 12 cursos de pedagogia. Estamos em uma negociação com o MEC, porque não está previsto o curso de Libras em pedagogia.
e contratação de 606 professores e 690 tradutores e intérpretes de Libras para as instituições federais, que é para estarem juntos com os professores, porque um grande problema é a falta desse intérprete ou tradutor nas universidades, nas escolas técnicas e também no ensino regular estadual. Carro de professores já foi criado, isso já está encaminhado. Acessibilidade na educação superior, e aí nós vamos ter desde a infraestrutura, acessibilidade ao currículo, acessibilidade ao projeto de pesquisa nas universidades, e dentro dessa possibilidade que o Plano Viver Sem Limite coloca, ações que existem para a comunidade surda, nós temos, então, uma possibilidade de uma inclusão efetiva, e, nesse sentido, o Plano Viver Sem Limite já contempla algumas ações para ver se sana alguns das necessidades que a gente precisa para que esses profissionais de intérprete, tradutores, sinalizadores, um conjunto de outras questões possam estar disponíveis no serviço público, nos bens e serviços disponíveis pela política pública brasileira. Então, a princípio, seria isso.